Bom dia. Bom dia, Franquinho. Bom dia, queridos. Aqui dentro está fresquinho, lá fora está um pouco quente. E vendo Emil aqui, o cara sai lá da Bahia com toda aquela água e passar calor aqui em Maringá. Que bênção, seja bem-vindo, viu, Emil? Quando quiser trocar, a gente faz um intercâmbio aí. Eu vou para lá, você vem para cá. E foi muito bom também ouvir a Natália. A Natália é filha da Ruth, que é prima. E a Natália é dessas priminhas que a gente não conhece. Vai terceiro, quarto, quinto grau e aí vai. Então, sinta-se bem à vontade. Nossa igreja, obrigado pelo louvor, que Deus continue te abençoando. O Everton perguntou quantos nos visitam. É claro que a gente não conhece a todos, mas eu vou fazer duas perguntas para você nessa manhã e eu tenho certeza que você tem uma resposta. Primeiro, você tem um nome, certo? Sim ou não? Quem te deu esse nome aí? Maravilhoso nome. Alguém tem vergonha do nome ou não? Ninguém, né? Sabe que eu estava lendo a Constituição Brasileira e alguns nomes você não pode mais colocar. E foi um show de horrores no Google. Você coloca os nomes mais estranhos lá. E aparece cada nome que só por misericórdia. Deve ser briga de família. Não é possível pessoas carregarem alguns nomes. Eu não vou citá-los aqui, porque o intuito hoje é louvar o Senhor, não fazer graça. Mas alguns nomes realmente são muito diferentes. Meu nome é Marcos e tem um significado. Eu acredito que quantos sabem o significado do seu nome? Quantos sabem? Irmão, como é seu nome? Paulo. O senhor sabe o significado do seu nome? O que significa Paulo? Pequeno? Puxa vida, Paulo foi um grande homem. Meu nome, em algumas traduções dizem que é grande martelo. Marcos. O que você acha? Alguns eu achei grande pregador. Eu acho que pregador e martelo tem tudo a ver, né? Porque um prega e o outro também. Mas alguns nomes têm significados e talvez seu pai e sua mãe colocaram o seu nome porque eles queriam te dar um nome que significasse alguma coisa. Ou simplesmente porque assistiram uma novela na Globo e acharam o nome bonito e colocaram aquele nome bonito em você. Ou então Michael Jackson da Silva. Tem muito disso, nome de artista, e depois cai ali um sobrenome que não combina muito bem. Mas acontece que nessa manhã nós vamos falar sobre dois nomes importantes na Bíblia, e por toda a história do povo bíblico, nós vemos que Deus, por algumas vezes, mudou o nome de algumas pessoas. Deus olhou para alguns homens e disse: você, a partir de hoje, vai se chamar outro nome, porque ali tinha um significado. Alguns lugares na Bíblia, depois de algum feito que Deus fez, aquele nome passou a se chamar diferente. E nós vemos tantos nomes na Bíblia que é difícil de guardá-los claro. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus olhando para você agora, Ele está vendo com seus grandes olhos, porque a Bíblia diz que Deus está olhando para os justos e os ímpios, e para todos. Deus sabe exatamente como é o seu nome. Mas apenas saber o seu nome, isso não é tão importante. Você pode saber que meu nome é Marcos, mas talvez você não me conheça e nem imagine quem sou eu. Eu estou dizendo que eu sou o Marcos. Prazer para quem não me conhecia. Aqui está minha bela esposa, minha filha. E o tempo passa, hein? Minha filha fez 18 anos esse ano. E dos 60 anos que a igreja completou esse ano, eu estive aqui por 41. Quantos tem mais de 41 anos aqui de igreja? Já não me senti mais sozinho. Que bom que você está aqui também, há tanto tempo. Alguns vão e voltam, mas se você está aqui é porque você tem ouvido a voz do Espírito Santo, e Deus nessa manhã tem muito o que te falar. Por sua fronte, vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã de sábado. Senhor Deus, agora abra os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Fale aqui somente o que for necessário para o Teu povo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Josué. Josué é o livro logo após o Pentateuco. Amanhã é Natal. Essa é a noite onde você vai comer uma ceia deliciosa com seus parentes. Espero que já esteja tudo pronto. Não se preocupe com os seus assados, com as suas frutas. Se concentre agora na palavra de Deus. Natal é sempre uma época muito boa, uma época de rever amigos e parentes. Mas esse Natal tem um grande significado, e nós sabemos qual é. O livro de Josué traz a história de dois personagens que eu admiro muito, um homem e uma mulher.
Josué foi um homem que substituiu e teve a missão de substituir um dos maiores líderes, do homem mais manso que já existiu, Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué foi levantado. E o que nós vamos ler hoje se enquadra no contexto que o povo agora, depois de 40 anos liderado por Moisés, depois de sua morte, Deus agora aparece a Josué, e leia comigo no capítulo 1, versículo 5, e olha só que promessa e que força que Deus dá a Josué. Josué 1,5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espasmes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Acontece que o povo de Israel, depois de peregrinar no deserto por 40 anos, o povo estava acostumado a ver Deus fazer grandes maravilhas, maravilhas de impactos visuais, sonoros. Deus fazia grandes coisas, e Deus ainda faz. Mas Deus, Ele colocou uma nuvem para proteger o povo durante o dia. Deus fazia uma coluna de fogo para iluminar o povo durante a noite. Deus fez cair maná do céu, um alimento que ele jamais havia experimentado, para a manutenção do seu povo. Deus fez sair águas de rocha, assim como Everton pregou domingo, um grande sermão, que eu já disse para ele que eu vou levar comigo esse sermão, que foi muito, para mim foi um sermão que se enquadrou muito na realidade que eu vivo hoje. Obrigado, Everton, por Deus te usar. Agora Deus fez coisas maravilhosas, mas o povo agora, com a morte de Moisés, estava um pouco desacreditado com o novo líder. E Deus agora diz para Josué: eu serei contigo, não temas. Josué, eu vou fazer grandes coisas para que o povo te reconheça como líder deles. E aí então a vida de Josué vai começar a tomar um rumo que é uma coisa fantástica, a história de Josué. O que Deus fez na vida desse homem, desse grande líder. Mas acontece que o povo agora está diante do Rio Jordão, e quando eles chegaram até Canaã, havia ainda uma travessia a fazer do Rio Jordão. E acontece que de frente ao Rio Jordão já estava a primeira cidade, e ela devia ser tomada para que eles tomassem posse de Canaã. E essa cidade era o nome de Jericó. E eu tenho certeza que você já ouviu muitas histórias das muralhas de Jericó. Muitas não, porque só existe uma, claro, muitas interpretações. Mas o povo agora chegou de frente ao Rio Jordão, e agora Josué, ele queria saber o que ele faria com o povo. E Deus disse para Josué: eu vou comandar e você vai fazer. Então Josué disse para os seus líderes, reuniu e disse o que Deus havia lhe dito, e o povo disse: nós estaremos contigo, assim como nós estivemos com Moisés. Mas acontece que o povo estava ainda precisando ver o que Deus ainda podia fazer por esse povo. Nós devemos lembrar que desses 40 anos de peregrinação, a Bíblia diz que daqueles que saíram do Egito, nenhum mais era vivo. Deus veio educando o povo, e desse povo Deus permitiu que todos morressem. Todos os grandes soldados que saíram do Egito, todos agora estavam mortos. Isso me diz que esse povo, a sua faixa etária não era muito alta, porque se eles andavam durante 40 anos e todos haviam morrido, apenas os filhos sobreviveram, agora Josué ia dar para esse povo, para os filhos, a Canaã tão prometida. Mas acontece que quando Josué chegou de frente ao Rio Jordão, Josué teve a seguinte ideia: eu vou mandar 2 espias para que eles entrem em Jericó. E aí eu te pergunto, para que 2 espias? Deus já disse que a vitória seria deles. Deus já estava no comando. Eu quero dizer que quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, e Deus diz: deixe que eu vou cuidar da sua vida, já não há mais nada que fazer. Deus já havia prometido a vitória, então para que levar 2 espias para dentro de Jericó? Mas acontece que dentro de Jericó, 2 homens
homens, acontece que esses 2 homens chegaram em Jericó e o Espírito de profecia diz que esses homens passaram por dificuldades ali dentro de Jericó. Esses homens, ao estar dentro de Jericó, foram reconhecidos como não sendo do povo. E acontece que esses 2 homens, eles começaram, e agora é uma cena de ação, esses homens começam a correr por entre ali as ruas de Jericó, por entre aqueles becos, e acontece que ao subir escadas, eles chegaram no alto da muralha, e o que eles encontraram de frente para eles foi uma porta. E sabe que porta era essa? A porta da casa da luz vermelha. Eles conhecem? Acontece que Raabe era uma prostituta, mas nós não podemos comparar Raabe com as prostitutas que nós conhecemos hoje. Acontece que naquele tempo existia uma classe de sacerdotisas dos cultos pagãos que eram dedicados apenas a fazer imoralidade, e isso vinha de herança de família. Raabe não pediu para ser uma prostituta, ela não quis isso, ela herdou isso. Mas acontece que essa mulher, ao ouvir as maravilhas que Deus fazia, Raabe, ao encontrar aqueles 2 homens, ela disse: entrem. E então ela escondeu os 2 homens, porque foi espalhado pela cidade de Jericó que havia 2 homens na cidade e que tinham ido até Raabe. E agora Raabe, ao esconder esses homens, quando chegaram até a sua casa e perguntaram: aqui entraram 2 homens? Sim, entraram, mas eles já se foram. E agora você pode estar se perguntando por que Deus permitiu que Raabe mentisse. Como pode usar de uma mentira para poder atingir a salvação? Mas eu quero te dizer nessa manhã que Raabe era uma prostituta e ela era adoradora de um Deus pagão. Raabe era muito falha, e o ato de mentir para ela, isso era normal. Não é que Deus se agrada da mentira, Deus nunca vai se agradar de mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás e os que mentem são filhos dele. Mas acontece que nos versículos que nós lemos, nós já encontramos uma resposta. Raabe mentiu, mas acontece que Raabe tinha fé em Deus. Raabe estava passando por um processo de conhecer a Deus, e ao esconder os espias e mentir, Deus perdoou Raabe por isso. Mas a sua fé era maior do que essa pequena mentira. Mas eu quero te dizer que os meios não justificam o fim. Apenas pela misericórdia de Deus, que Ele olha para mim e para você nessa manhã e perdoa as nossas falhas. Mas acontece que Raabe agora, ao atender aqueles homens, eles ficam pensando mais. Eles poderiam esperar de todo mundo, mas por que uma prostituta nos escondeu? E o diálogo foi o seguinte: olha, Raabe dizendo para eles: sabe de uma coisa, eu preciso do Deus de vocês. Eu tenho ouvido sobre o Deus de vocês e eu tenho 3 motivos para que vocês me levem com vocês. O primeiro deles, nós lemos: o Deus de vocês é um Deus poderoso. O Deus de vocês tirou vocês do Egito, e ao chegar de frente ao mar, o Deus de vocês fez com que o mar abrisse. Sabe o que o meu Deus pagão faria? Sai nadando aí, se você chegar do outro lado você se salva, quase que por uma seleção natural. Mas acontece que Deus não estava preocupado com os fortes que poderiam até tentar nadar. Deus sabia que haviam velhos, crianças, deficientes. Raabe diz: o Deus de vocês é um Deus poderoso. E em nossos corações aqui em Jericó, nós estamos desanimados de ouvir tanto poder de um Deus. Mas agora também eu quero dizer para vocês que agora ninguém sai mais dessa cidade. Ao sair de Jericó, você tentar sair de Jericó, você seria morto. E por terceiro, eu quero dizer para vocês que eu vejo no Deus de vocês uma esperança. Mas agora Raabe, ela diz para aqueles homens: assim como eu escondi vocês, assim como eu protegi a vida de vocês, me deem uma chance. E agora me impressiona o poder. Esses homens eram homens ligados, muito ligados a Josué, pelo seguinte:
Eles combinaram uma coisa com Raabe sem saber a resposta de Josué, mas acontece que eles falaram com Raabe o seguinte, vamos ler aí o versículo 14. A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ali então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Versículo 20. Porém, se denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizestes. E sabe que negócio era esse? Acontece que naquele diálogo, naquela conversa, os homens disseram assim a Raabe: bom, muito bem. E Raabe disse: vocês me dão um sinal, vocês saem daqui, mas deixem um sinal comigo que eu vou ser salvo. E agora eu vou conjecturar um pouquinho. Talvez um daqueles homens, ele começou a se lembrar que há 40 anos atrás ele estava escravo no Egito, ele não tinha liberdade. Aqueles dois homens eram homens que tinham passado desde a sua infância no Egito e peregrinou pelo deserto. E talvez um deles começou a se lembrar do tempo que ele era escravo e não tinha liberdade, e começou a se colocar na posição de Raabe, que não tinha liberdade ali. E agora aquele homem, ele começa a se lembrar que um dia, uma noite, o povo do Egito saiu depois de 10 pragas sobre aquele povo. Mas ele se lembrou que na última praga, ele sendo primogênito, naquela noite o anjo do Senhor passaria e tiraria a vida de todo primogênito da casa que não tivesse sangue no umbral. E agora eu quero te lembrar que se você fosse um primogênito naquela noite do Egito, eu tenho certeza que você nunca ia se esquecer disso. Porque se não tivesse sangue, simbolizando o sangue do Cordeiro, você pagaria com o teu sangue. E nós ficamos analisando e pensando, não eram só as crianças que eram primogênitos, os pais eram primogênitos de suas famílias, praticamente toda a casa tinha um primogênito. E esse homem começou a se lembrar desse tempo, e quando ele era criança e menino, ele acordou seu pai e disse: pai, você passou o sangue no umbral? E aí seu pai disse: eu passei, fique tranquilo. O senhor não esqueceu de passar o sangue do cordeiro no umbral das portas? Ele disse: não, está dormindo. Mas aquela criança, por ser primogênito, e eu quero que você entenda isso, que Cristo morreu por teu lugar. E eu quero te dizer nessa manhã, se você se esqueceu disso, se você se esqueceu do sangue que pode salvar, você pode pagar com a tua vida. No final, quando Jesus voltar, haverão apenas dois grupos: os que vão viver a vida eterna e os que vão sofrer a morte eterna. Mas serão salvos pelo sangue do Cordeiro. E aquele garoto pergunta ao seu pai: eu posso ver o sangue? Você já pensou que ia ser primogênito naquela noite? E esse homem, conversando com Raabe, ele se lembrou disso. Então ele disse: ok, então nós queremos te dar o sinal. E um daqueles homens tirou então uma faixa vermelha, uma fita. E ele disse: faça o seguinte, amarre isso na sua janela, e nós pouparemos a tua vida e a vida da tua família. Eu quero te dizer que eu paguei R$2 nessa faixa. Mas quero te dizer que se Raabe não confiasse nesse pequeno valor, ela se perderia. Você entende o que é isso? Os simbolismos da morte de Cristo nessa história. O que você tem feito para se lembrar todos os dias que Jesus morreu por você? O que você precisa de sinal para acreditar que Deus vai voltar, Jesus virá e virá te buscar? Será que todos os dias você precisa olhar, pendurar na sua casa ali uma faixa vermelha para se lembrar que Jesus morreu por você? Raabe acreditou nisso. Acontece que aqueles homens foram embora, e Deus agora deu instrução a Josué e disse: Josué, eu quero que você purifique o povo para atravessar o Rio Jordão. E agora, do ponto de vista de Josué, aqueles homens voltaram, contaram toda a história. E Josué ia honrar tudo o que eles falaram para Raabe, aquela prostituta. Mas acontece que Raabe não sabia do plano. Ela apenas tinha que confiar naquilo. E agora eu te pergunto, você sabendo dentro da cidade que a cidade seria destruída,
o povo todo desanimado por ouvir desse Deus, você acreditaria num pedaço de tecido amarrado na sua janela? E talvez as pessoas passassem na janela de Rabi e perguntassem: o que é isso aí, Rabi? Isso aqui é o símbolo de salvação. E ela pode ter convidado muitas pessoas para estarem na sua casa no dia que fosse invadida Jericó. E a salvação chega para mim e para você, e Deus está pedindo para você nessa manhã: acerte a tua vida comigo. Eu quero que você se salve, acredite no sangue do Cordeiro. Mas muitos que passaram pela porta de Rabi não entraram, assim como muitos de nós estamos hoje na igreja, mas ainda não aceitamos o sangue de Cristo na nossa vida. É muito simples vir aqui de terno, sentar aqui, ouvir mensagens, trabalhar, ter cargos, mas é difícil ter fé em Deus, que te pede coisas impossíveis. Mas acontece que Deus faz coisas impossíveis, e para provar isso, ele disse a Josué: pegue a arca, leve na frente do povo, mantenha uma distância de 2.000 côvados, dá mais ou menos 900 metros. Leve o povo atrás, pegue 12 homens, e quando colocarem o pé no rio Jordão, as águas que vêm de cima, elas pararão e se acumularão, e as que vêm de baixo também não vão subir. E Deus fez um milagre, Ele parou as águas do Jordão, assim como foi no Mar Vermelho, para que o povo passasse em seco. Mas quando eu falo em povo, não são 100, 200 pessoas, são milhares de pessoas. Aqueles homens, os levitas com a arca no ombro, os 12 homens com o pé no chão, em terra firme, o rio parado, o povo passando, tudo isso acontecendo de frente à cidade de Jericó. Você imagina o que é estar dentro da cidade e ver essas maravilhas de Deus? Acontece que Deus, Ele nunca vai fechar uma porta sem deixar outra aberta. Se você vivesse no tempo do dilúvio, você veria que existia uma salvação. A arca estava lá e não foi construída para animais, para pessoas, mas muitos não quiseram. Apenas a família de Noé se salvou. Quando Deus destruiu Sodoma, Deus mandou anjos para a cidade para converter, para falar com o povo. Apenas Ló e suas 2 filhas saíram dali, e suas 2 filhas ainda se corromperam. Deus sempre dá uma oportunidade para a gente. Deus nunca vai deixar de ser. Mas acontece que as oportunidades passam. O povo, depois de atravessar o Jordão, depois desse grande feito de Deus, Deus agora diz: vocês vão dar algumas voltas na cidade. Serão 7 dias, uma volta por dia. Leve a arca na frente, homens com trombetas, e deem uma volta na cidade, voltem para o arraial. Mas acontece que, quando veio o povo alinhado e começou a rodear a cidade, talvez Raabe, olhando, disse: hoje é o dia. Ela não conhecia, mas o povo, ao terminar de dar aquela volta e trocar as trombetas, foram embora. E talvez Raabes modernas diriam: ei, aonde vocês vão? O que nós combinamos? O que você tem combinado com Deus, você tem cumprido? Acontece que muitos de nós cobramos muito de Deus, mas não fazemos a nossa parte. Raabe viu o povo indo embora, e assim foi por 6 dias. Mas Deus havia dito para Josué: no 7º dia vocês darão 7 voltas. E depois vocês vão trocar as trombetas. E depois que vocês trocarem as trombetas, o povo vai gritar. Porque os 6 primeiros dias o povo vai passar em silêncio. Agora imagine você, Raabe, na janela, vendo o 2º, o 3º, o 4º, o 5º dia, o 6º dia, e nada do povo. Mas agora eu quero te dizer que chegou o grande dia. O grande dia da salvação. Deus ia entregar aquela cidade. Ellen White diz que aquela cidade era uma cidade muito rica, abastada, e morando ali, naquela terra onde Deus prometeu, uma terra abundante. Aquele povo vivia muito bem, e cercado por aquelas grandes fortalezas que pareciam ir até o céu. Eles estavam ali acomodados, mas viram o Deus de Israel fazer maravilhas. Apenas Raabe e a sua casa acreditaram. Se Deus olha para uma prostituta e diz: eu vou dar a cidade para vocês,
mas eu vou honrar o que vocês falaram no livro. Que Deus não pode fazer por você na tua vida. Acontece que a gente olha como uma prostituta e acha que pecado terrível, mas e a minha mentira, e o meu orgulho, e a minha língua? Você acha que é diferente falar mal de irmãos? Os nossos irmãos nós estamos vivendo num tempo onde você acha coisas normais dentro da igreja, mas eu quero te dizer que o livro Eventos Finais, leia mais Ellen White. Ela diz que na sacudidura essa igreja vai estremecer, e sabe o que é isso? Eu imagino Deus com a sua grande mão, que mediu o céu a palmos, pegar essa igreja e chacoalhar, e quando chacoalhar, muitos cairão para fora, e talvez de nós aqui, metade fique, metade vai embora, ou caiam todos fora, ou fiquem todos. Existem essas possibilidades, mas muitos de nós não vamos suportar, porque estamos apegados a alguns pecados, e achamos e ficamos medindo os pecados de outras pessoas, achando que é diferente, e ao ouvir um sermão, talvez você chegue em casa e diga: você precisava ter ido. Para com esse negócio de dizer: esse amigo meu devia ter ouvido esse sermão é para você, querido. Deus está dizendo para você, e Deus não fala para o povo. Deus diz assim: entregue o teu caminho. Deus não diz: vocês entreguem os vossos caminhos. Deus diz para você: entregue o teu caminho, Senhor, confie nele. Esse é o Deus de Raabe, o Deus de Israel. Raabe ainda não conhecia direito a Deus. Eu quero dizer que o povo deu 7 voltas à cidade, e depois que eles soaram as trombetas e gritaram, sabe o que aconteceu? Anjos poderosos de Deus estremeceram aqueles muros, aquelas muralhas impenetráveis, de portões e ferrolhos, vieram tudo ao chão. Agora imagine a cena: uma grande cidade cercada, caindo, e Deus disse: depois disso vocês passaram na vale em tudo, em gado, em idoso, em crianças, tudo. Deus não queria deixar ninguém ali, mas acontece que quando a poeira começa a baixar, lá no finalzinho, 99% do muro caído, mas apenas uma janela em pé. Você já pensou o que é isso? Apenas uma janela com uma fita vermelha em pé. Havia salvação para que estivesse dentro da casa de Raabe. Acontece que Deus olha para a gente, como filho. E sabe por que eu estou pregando de Raabe nessa manhã de Natal? E você pode achar isso estranho. Por que pregar de Raabe? Abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 1. São Mateus capítulo 1 fala sobre a genealogia de Jesus, o Salvador. Mas agora, no versículo 5 diz: depois de Raabe ser salva com o povo, ela, sua casa, seus pais, ela se casa com Salmão, e no versículo 5 diz: já Salmão gerou de Raabe a Boaz, que gerou a Ruth e Obed, e Obed gerou a Jessé, que gerou a quem? Davi. Você entende que na genealogia de Jesus, por isso que eu perguntei hoje como era o teu nome, quem te deu o seu nome? Você não pode escolher o seu nome, tampouco escolher onde nascer. Nós não temos a capacidade de escolher: eu quero nascer num lar cristão, eu quero nascer em um lar rico, eu quero nascer assim. Nós não escolhemos isso, apenas nascemos. Mas Deus permitiu que uma prostituta sobrevivesse, porque dela viria uma geração que traria o Salvador para o mundo. O Salvador de Josué, o Deus do povo de Israel, que daria agora a terra de Canaã para eles, tirou Raabe de dentro de Jericó para que um dia nascesse o Salvador desse mundo. Isso não é fantástico? Sabe o que me diz isso? Isso me diz que a nossa finita mente não consegue imaginar o que Deus pode fazer em nossa vida. Acontece que mais um ano está se encerrando, e talvez você tenha feito planos para que esse ano seja diferente. O ano acabar,
deixa para o ano que vem. Eu quero te dizer que se Raabe não fizesse aquilo naquele dia, ela perderia a sua vida. O que está precisando para que você mude a sua vida e entregue o coração realmente a Jesus? Que tipo de vida você tem levado realmente durante todo esse ano e agora quer fazer planos e projetos? Todos que estão aqui, eu acredito que têm sonhos. O sonho de Raabe era um dia ser salvo e conhecer o Deus vivo, o Deus que abriu o Jordão agora na frente dos seus olhos. Eu quero te dizer nessa manhã que por pior que você esteja, você não consegue chegar lá na frente. Talvez hoje, na ceia de Natal, vai faltar algumas pessoas que estavam na ceia de Natal no último ano. Mas Deus sabe todas as coisas, tirou da gente. Talvez financeiramente você estava muito bem ano passado viajando, foi curtir a praia, tudo com a família, e esse ano está tão difícil. Eu quero te dizer que Deus sabe de tudo. Confie no Senhor. Quero te dizer nessa manhã que esse ano não foi um bom ano para mim. Estou terminando o ano não tão bem. Mas foi preciso para que eu visse que eu tenho que ter fé em Deus. Deus pediu para que Josué, depois da travessia do rio, pegasse 12 pedras para ficar de memorial ali e dizer para toda a sua geração: quando alguém perguntar o que são essas pedras, você vai dizer que eu abri o rio para vocês passarem antes de entrar na Canaã, na terra prometida. A fé de Josué em confiar, em dar as voltas, e a fé de Raabe esperando que o povo circundasse a cidade. Ela acreditou num pedaço de pano vermelho, ela não conhecia Deus. Mas você conhece Deus, está aqui todo santo, querido irmão. O que mais precisa para que você confie e realmente entregue a tua vida na mão de Deus? É necessário mudança, claro que é. E a gente precisa de mudar para melhor. Mas às vezes Deus pega e tira tudo que você tem e diz: calma, tudo isso é meu, é emprestado. Você vive bem, isso é de Deus, não é teu. Boas casas, bons carros, dê glória a Deus por isso. Mas isso é emprestado de Deus. Tem muita saúde, emprestada de Deus. Deus está no comando de tudo, da minha vida e da tua vida. Nós vamos ouvir uma música agora, e essa música fala de fé. Para que aquele rio se abrisse, era preciso que o povo acreditasse e colocasse os pés nas águas. Para que Naamã fosse curado, era preciso ele se mergulhar 7 vezes. Era preciso construir uma arca para que o povo se salvasse. Era preciso fé e um tanque que se mexia para ser curado. Como está a tua fé? Tem acreditado em Deus? Será que você precisa de apenas um tecido vermelho simbolizando alguma coisa para você? Você não precisa disso. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. Não se engane, assim como Deus separava o seu povo naquela época, Deus ainda continua selecionando o seu povo para a Canaã celestial. E aí, você vai querer atravessar o Jordão? Vai querer esperar Jesus vir nas nuvens e te levar? Ou vai ignorar tudo isso? Ao ouvir essa música, eu acredito que você tenha sonhos, tenha projetos para esse ano que vem. Eu queria te convidar hoje para você entregar a Deus e dizer assim: eu tenho fé em Ti. Essa nuvem negra talvez que paira sobre a sua casa, Deus só está dizendo: calma, eu fiz maravilhas. Eu desci fogo do céu para queimar ofertas, como o profeta Elias. Eu alimentei com corvos. Eu não vou te deixar. A água está em Hebreus 11, nos heróis da fé. Pela fé ela foi salva, ela e a sua família.
Nessa manhã, se você quer dizer em um ato de fé, dizer assim, você não precisa vir aqui. Porque isso é para quem tem fé e acredita nisso. Não responda a apelos apenas porque a multidão se levantou. Isso é pessoal, Deus fala para você. Se você sente o desejo de hoje chegar e dizer assim, Deus, eu quero acreditar mais em Ti. Senhor Deus, eu quero permanecer com a minha fé, mas Senhor Deus, por favor, guarda meus pés em Teu caminho. Esse ano eu termino o ano deixando o Clube dos Bravadores, uma decisão muito difícil, depois de 7 anos. Mas eu preciso reorganizar. Fique tranquilo que nós temos um bom líder para continuar. Mas Deus vai me abre outras portas. Esse ano vou trabalhar com jovens junto com o pastor Ricardo. Eu acredito que esse é um desafio de Deus. Ele disse, Paulo, vou te dar um novo trabalho. Vamos ouvir a mensagem. Se você quiser se levantar, vir até aqui. Mas se quiser ficar sentado, é com você e Deus. Pode fazer enquanto ela canta. Eu quero orar por você nessa manhã. Nem preciso molhar os pés.
dando fé para você, irmão. Acredite. Deus não vai fazer milagre na tua vida se você não fizer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Seja fiel a Deus e Ele será você. Vamos orar. Querido Deus que está nos céus, obrigado, Pai, por essa tua igreja aqui reunida nesse sábado, Deus. Sabemos que um dia, quando o Espírito do Senhor se retirar, a palavra já não terá mais poder. Mas, Senhor Deus, enquanto ela ainda tem poder, olhe para a tua igreja agora, Senhor Deus, os teus filhos. Dá poder a esse povo escolhido, Senhor Deus. Nós somos, Senhor Deus, a luz do mundo. Nós queremos ser o sal da terra. Senhor Deus, nos capacite para isso, por favor. Senhor Deus, aqui estão corações hoje, vidas, pessoas com nomes, pessoas que não escolheram nascer, Senhor Deus, nesse mundo de pecado. Mas nós acabamos de ver, Senhor Deus, que o Senhor salvou uma prostituta, Senhor Deus, porque ela apenas confiou em Ti. Mas, Senhor Deus, nos dê essa fé de Raabe. Obrigado, Senhor Deus, por termos histórias tão belas que nos faz, Senhor Deus, fortalecer a nossa fé. Senhor Deus, amanhã comemoramos o Teu nascimento, o nascimento do Teu Filho Jesus. Mas, Senhor, que nessa noite que nós possamos lembrar que tudo isso, Senhor Deus, não tem significado nenhum se não acreditarmos no sangue do Cordeiro. Senhor Deus, que a gente possa acreditar no sangue do Teu Filho na cruz. Senhor Deus, fortaleça a nossa fé, guia os passos dessa igreja. O ano está para se iniciar, capacite os líderes desse ano, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por tudo, e nos dê um maravilhoso sábado em Tua Santa